Arcanjo Anael. Segunda parte. Eu lhes desvendarei o próprio princípio do que é chamada relação e os diferentes níveis em que se situa esta relação. A primeira etapa é que toda relação, em sua dimensão, nesta dimensão, sem prejulgar a origem ou o nível inconsciente da relação, a relação no exterior de vocês, o relacionamento com outra pessoa, engaja sempre um princípio de desequilíbrio. Não pode haver, antes de aceder à etapa do coração, relação de equilíbrio. Toda relação, qualquer que seja, faz-se através do princípio de dualidade. Isso quer dizer o quê? Que numa relação independentemente mesmo de sua noção de percepção, relativa a esta relação, além mesmo da noção do que foi chamado prazer-desprazer, apego-não apego, toda manifestação de uma relação participa da dualidade. O princípio inexorável da dualidade, na relação, como em todo princípio dual, faz considerar que exista uma noção de vencedor e uma noção de perdedor. Efetivamente, em toda relação, mesmo a mais harmoniosa existente entre dois seres, existe sempre o que chamaríamos um vencedor e um perdedor. O vencedor é aquele que toma. O perdedor é aquele que dá, no sentido dual. O que isso quer dizer? Não pode haver equilíbrio energético e de consciência, numa relação, não manifestado ao nível do coração. Isso vai se traduzir, na prática e na própria evolução desta relação, necessariamente, por um princípio de vencedor e de perdedor. O vencedor sendo, de uma maneira geral, em um nível ou em outro, aquele que tem mais energia e coisas a tomar. O perdedor sendo aquele que tem, necessariamente também, mais coisas a dar e a se fazer tomar. Não pode haver equilíbrio na relação entre duas pessoas. Apenas há equilíbrio a partir do momento em que, como disse Cristo, vocês se reúnem em seu nome. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir do momento em que vocês são dois ou três e vocês se reúnem em nome do Cristo e vocês afirmam o princípio desta relação ao nível do coração, apenas naquele momento que o princípio perdedor-vencedor desaparece, em proveito de uma relação que eu chamaria, como vocês a chamam, vencedor-vencedor. A relação vencedor-vencedor vai se manifestar ao nível do estágio cardíaco. Ela introduz a noção do coração e, naquele nível, encontra-se o equilíbrio. Qualquer outra relação baseada na sexualidade, baseada na comunicação, baseada no amor, baseada na atração, baseada no ódio, é necessariamente desequilibrada. Esse é um princípio fundamental e inviolável de toda relação em seu modo dual. Toda relação participa e procede desse princípio. Não pode ser de outro modo. A partir do momento em que vocês começam a penetrar a vibração de seu coração, a vibração de sua essência e a vibração da realidade da relação ao nível do coração, esse princípio de vencedor-perdedor tende a desaparecer, para deixar o lugar à relação que eu chamaria de vencedor-vencedor. Nesta relação, em que o intermediário é o Cristo, quer dizer, sua própria dimensão crística, torna-se evidente que, a partir daquele momento, vocês estarão, cada um de seu lado, vencendo e enriquecido por esta relação. Assim, a famosa trilogia daquele que dá, daquele que toma e daquele que assiste, aquele que é tomado e aquele que toma, esta relação triangular não é uma relação no sentido crístico. É uma relação desequilibrada, conduzindo sistematicamente a uma perda da relação e, sobretudo, a uma não reparação da relação. A relação é evidenciada pelas fragilidades do outro, no sentido da dualidade. No sentido da unidade, ela concorre a fazer aparecer o princípio crístico, o princípio de irradiação da luz e, portanto, o princípio de alegria. Uma relação equilibrada e equilibradora é a que vai fazê-los desabrochar a dimensão do coração. Isso se manifesta, antes de tudo, além mesmo de uma eventual relação de natureza sexual, ou uma relação de casal, ou uma relação familiar, ou uma relação de trabalho, pelo que eu chamaria esta alegria do coração. Esta alegria do coração manifesta-se por uma vibração e, sobretudo, por um sentimento intenso de liberação.
Esta liberação não é uma vã palavra, não é uma visão do espírito, mas é um ato real que permite cortar os laços a fim de entrar na relação livre, o que subentende, e que é um ato de consciência e um ato vibratório, energético e de radiância. Toda relação que vocês vivem nesse mundo, enquanto ela não é inspirada pelo coração vibratório, e não pelo coração do desejo que vocês têm frequentemente nas relações de atração, que elas sejam de casal, familiar, profissional ou outra, vocês estão sistematicamente sob a influência desse desequilíbrio. Esse desequilíbrio terminará, inexoravelmente, pela partida de um ou do outro. É o que acontece em todos os aprendizados de vida que vocês fazem. É importante compreender que, na etapa de transição na qual vocês estão hoje, a relação que fecha transforma-se em relação liberatória. A relação liberatória é a que libera o outro, entrega-o à sua própria autonomia, ao seu próprio poder, à sua própria alegria. Vocês criam, quando estão a dois nesta relação, ou em vários, e é, aliás, muito mais fácil estabelecê-la a partir do momento em que vocês não são dois, em que vocês não são três, mas quando vocês entram no submúltiplo das 24 unidades de consciência tais como isso foi definido por vários intervenientes, em sua realidade. Quer dizer que, a partir do momento em que vocês estão em número par, em 6, em 12, em 24, vocês realizam muito mais facilmente, pelo princípio de radiação, a relação equilibrada ligada ao coração. É nesse sentido que os períodos de reagrupamentos que lhes são solicitados, e que vocês são impulsionados, correspondem à aplicação deste tipo de relação. Nessas relações, não pode existir constrangimento, não pode existir regra, não pode existir mesmo o sofrimento, porque elas são livres de toda a impregnação de sua terceira dimensão. Não pode mais haver, o que vocês chamam em sua linguagem, algoz, vítima, salvador. Vocês se tornam todos os salvadores de si mesmos. Vocês se tornam todos independentes através desta relação. Isso se chama uma tomada de responsabilidade e também uma responsabilização da relação. Com relação a isso, há questões, antes que eu lhes diga, agora, o que fazer com isso. Questão: você falou das relações humanas. Há outras relações? Sim, perfeitamente, a relação humana é somente a porta de entrada para a relação interdimensional. Vocês não podem pretender uma relação interdimensional se vocês não acedem a esta relação interhumana, porque ela participa do princípio de amor. Vocês apenas podem atingir a vibração de seu coração através de um trabalho de consciência, através de um trabalho energético que vocês devem realizar. Nesse sentido, os reagrupamentos são essenciais, vocês não podem permanecer fechados na dualidade de uma relação a dois. Vocês vão aceder, proximamente, a estágios multidimensionais de seu ser, onde a noção de dualidade está proscrita. É preciso efetivamente compreender que, mesmo a relação a mais fusionada ou a mais íntima que vocês possam experimentar, por exemplo, através do que vocês chamam a sexualidade, em outras dimensões não se realiza assim. Ou seja, não é uma tomada de posse do outro ou um abandono ao outro, é um abandono à sua própria luz. Aliás, as trocas que vocês qualificariam aqui embaixo de sexualidade, em outras dimensões existem, mas, obviamente, não são absorvidas pelo que vocês chamam de órgãos genitais. É uma relação de luz a luz. A relação de luz a luz desencadeia o fenômeno que vocês chamam prazer. Assim, na relação exata entre dois seres, não passando pela esfera sexual, esta relação deve estabelecer, no sentido próprio como no figurado, um prazer e é muito mais fácil estar no prazer em vários do que a dois. E, no entanto, vocês não podem aceder a esta relação interdimensional que vou desenvolver, aliás, agora, sem terem cruzado esta etapa preliminar, ao nível de seu próprio coração, de sua própria dimensão de coração, em sua relação consigo mesmo e na relação com o outro. Isso faz parte de seu aprendizado.
O reagrupamento a 6, 12 ou 24 é provavelmente, e efetivamente, ao nível energético, a melhor maneira de ali chegar, porque nesses submúltiplos, vocês não podem ter relação triangular falsificada, assim como vocês a chamam, algoz, vítima, salvador. Questão: se já se está numa relação de casal, portanto, forçosamente desequilibrada, o que advirá desse gênero de relação? Nem toda relação é destinada a ser quebrada. Lembrem-se do que eu disse. Se vocês quebram sua relação, qualquer que seja, para esperar encontrar uma relação exata, vocês tecem novamente um laço com a pessoa com a qual vocês rompem ou quebram. Entretanto, existem casos em que a pessoa que está na relação com você, por exemplo, numa relação de casal, não quer e não pode, ao nível de sua consciência, aceder à relação exata. Cabe a você, então, fazer o caminho sozinho. Sozinho não quer dizer romper. Sozinho quer dizer fazer o caminho de ativação da vibração de seu coração, em relação a si mesmo, na relação exata do amor. Naquele momento, se vocês propõem o amor, o outro não poderá permanecer no mesmo estado. O que quer dizer que ele recusará com força e energia a nova relação que você lhe propõe. Ele não poderá, dito em outros termos, absolutamente suportar a luz que você emite. Assim, não será você quem romperá, mas será o outro, e vocês não estarão, naquele momento, ligados por um princípio de dualidade, estando você mesmo em curso de realizar sua unidade. O que não é a mesma coisa que decidir você mesmo romper uma relação, qualquer que seja. A luz libera. Ela libera também as relações falsificadas e, entretanto, vocês não têm todos os prós e os contras, uma vez que eu lhes dei esses princípios, que correspondem às diferentes relações existentes nesta materialidade falsificada que eu descreverei um pouco mais posteriormente neste dia de radiância. O princípio da luz unificada em sua própria relação com sua alma induz necessariamente a uma reação no outro. Esta reação podendo ir no sentido da adesão ou no sentido da ruptura. Entretanto, estando em acordo consigo mesmo, pelo relacionamento com seu coração, é evidente que não é você quem cria uma nova relação pela ruptura. A ruptura não é jamais o apagar de um laço, bem ao contrário. A ruptura é quase sistematicamente o reforço de um laço. Entretanto, vocês estão no período charneira, em que todos os laços que vocês construíram estão se dissolvendo. A partir do momento em que eu tiver desenvolvido as diferentes naturezas possíveis desses laços, vocês compreenderão, intelectualmente e pela vibração, o que isso significa. Pelo momento, eu lhes exponho os princípios, submetendo-os a um questionamento importante. Entre aspas, eu falseio então a relação para fazer trabalhar o que vocês chamam sua ferramenta mental. Entretanto, eu lhes darei a chave que participará de uma grande eclosão de riso. Questão: toda ruptura é então uma fuga? Sim. Sistematicamente. Toda ruptura é uma fuga que vocês pensam ser real na energia, mas, no plano da alma, é um laço a mais que é criado. Uma relação, qualquer que seja sua origem, não cria uma liberação, ela cria uma liberação do ego, propiciando a ele criar outras relações falsificadas. Não pode haver liberação pela ruptura de um laço, qualquer que seja. Apenas para aquele que é o vencedor desta relação, a princípio aquele que é o mais forte, tanto em luz como no ego, que pode vir esta liberação mostrando o exemplo. Entretanto, isso não basta sempre, infelizmente, para engajar outro no mesmo processo, mas, naquele momento, sua tomada de consciência e seu relacionamento de sua energia no coração e em sua consciência no coração permitem dissolver o laço. Existem relações que eu qualificaria de engraçadas, em sua dualidade, que vocês passam literalmente dezenas de vidas a reencontrar as mesmas pessoas, em diferentes papéis, sem poderem delas se desfazer. Entretanto, isso fazia parte do jogo de seu karma e da descida na separação. Hoje, a reparação da separação tornou-se possível e, portanto, restitui a liberdade ao outro.
diferentes intervenientes exprimiram-se sobre a noção de poder sobre si e de poder sobre o outro, isso correspondendo exatamente à mesma coisa. Nesse sentido, a noção de ajuntamento torna possível, de maneira extremamente rápida, este aprendizado. Questão: como estabelecer uma relação equilibrada com nossos filhos? É necessário, aí também, subir ao nível de seu coração, ou seja, o tempo de um instante, sair de seu papel de educador, que é correto e lógico nesta densidade, para conseguir apreender o outro na ligação e na orientação existente de alma a alma. Se vocês fazem o aprendizado da vibração de seu coração, os filhos sendo por natureza abaixo de certa idade, extremamente permeáveis à vibração de seu coração, isso se traduzirá por uma relação de liberação. Será, dito de outro modo, muito mais fácil. Questão: qual diferença entre a relação de alma a alma e a relação de coração a coração? A relação de coração faz intervir o princípio crístico. A relação de alma a alma subentende o que eu chamarei as almas irmãs, as almas gêmeas e certo número de conceitos que, para alguns de vocês, são mais ou menos conhecidos. Ao nível da satisfação dos sentidos e do ego e da satisfação, mesmo espiritual, desta dimensão, reencontrar uma alma irmã é extremamente enriquecedor. Mas se vocês soubessem os prós e os contras desta relação, eu falaria de um karma extremamente pesado. As almas irmãs são ligadas por experiências importantes, ligando-as cada vez mais no curso das encarnações, fazendo com que elas se reencontrem, elas se reconheçam, como se diz, de alma a alma. Bem frequentemente isso passa pela experiência da paixão e do impulso sexual mais tórrido, no sentido em que vocês entendem. Entretanto, isso é um entrave para sua liberdade de coração. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Austris Dimensio, 22 de maio de 2009.